Então, veja só, aqui a nossa questão é, nós temos o terreno, que é todo esse retângulo aqui, é o terreno. Aqui é o projeto que ele fez, que é passa a rua, na frente do terreno. Aqui a EPVP, que é aquela pista principal que passa, que vai para Águas Claras. Então aqui na ponta nós temos um balão que dá acesso à rua, que é a lateral da esquina do lote. Na outra esquina do lote, na verdade, ela está de frente para um estacionamento da igreja, que é aqui. Se a gente for virar aqui um pouquinho, ó, tá pronto. Tá vendo? Aqui é o estacionamento da igreja. Aqui é a rua, aqui é o estacionamento da igreja. E aqui embaixo é a EPVP, que é a pista principal do Parkway. Tá? Então, do lado de dentro do lote, nós temos aqui na EPVP, na verdade, nós temos uma área boa aqui, assim, ó. Nós temos uma área que ela é toda ela de estacionamento. Aqui, ó. Aqui é estacionamento. E aqui é gramado. Tudo isso aqui é gramado, ó. Então aqui é grama e aqui é estacionamento, que o pessoal usa para ir para a igreja. Tá? Beleza? Para ficar bem entendido. Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu virar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Acho que melhorou aqui, pronto. Pronto, é isso, ó. O pessoal estaciona aqui e vai para a igreja. Estaciona aqui, corre para a igreja aqui, tá? E do outro lado nós temos gramado bem amplo e a rua, ok? Beleza. Vamos lá então. Aqui nós temos a fração A, a fração B, C, D, E, F e G. Nessas frações, elas são de 5.000 metros, né? 25 metros de frente e 100 metros de fundo. Mas considerando esse pedaço aqui, que vai dar 100 metros de fundo. Se não considerar, vai ficar esse pedaço a menos aqui, ó. Então não vai ser exatamente 5.000 metros. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui são duas frações, aqui são as mesmas coisas. Só que aqui acontece que essas duas frações, elas perdem de tamanho. Todas têm a mesma medida, mas essas duas perdem de tamanho, elas recuam por conta desse balão, por causa dessa rua. Então os carros vêm, fazem o balão e volta, né? Então, na cabeça dele, isso aqui é o que o pessoal vai aceitar. Mas na cabeça de quem vai comprar, o pessoal não aceita isso. Né? O pessoal, as pessoas vão querer o quê? Chegar com o terreno até aqui na frente, ó, que é óbvio, né? Ó, chegar até aqui na frente. Por quê? Para poder sair pela frente. As pessoas saindo pela frente, elas ainda têm um gramadão aqui na frente, ó. Ou tem esse asfalto aqui. Então, se as pessoas saírem por aqui, cada um sai de frente para o seu próprio lote, sem precisar ficar saindo pela rua lateral. Ó, tá vendo? Todos podem sair aqui, ó, né, pela frente do lote. Tá, isso aqui é outro detalhe. O que ele está querendo fazer é o quê? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está pegando... Ele já tinha proposto para minha mãe o seguinte, que ela ficasse com este aqui, vou colocar aqui a letra T, que ela ficasse então com essa daqui da ponta também, vou colocar a letra T aqui maior, para ficar mais fácil de ver, ó. Um T maior aqui, para ficar mais fácil de ver. Pronto. E aí o que acontece? E ela então ficaria com... acho que é com essa daqui, com essa letra B aqui, isso, com essa letra B e com a letra F. Era o que ele tinha proposto, né, na boa fé dele. E ele então ficaria com esse daqui, que eu vou colocar a letra G, e ficaria com esse daqui também, que eu vou colocar a letra G. Aqui ele ficou de doar para os filhos. Então eu vou colocar aqui a letra F, que é o do FO, que é dos filhos. É a sugestão dele inicial. Só que depois ele mudou de ideia. Aí ele já quer o quê? Ele já vislumbrou que essa casa aqui ela pode dar muito mais resultado
se ficar com ele. Aí então ele está reivindicando ficar com essa casa aqui. Aí ele vai ficar com o quê? Vai ficar com uma, duas, três e 4 frações. E a minha mãe vai ficar com 1, 2, 3, 4. Que é contra a proposta anterior, né? Ele estava bonzinho, entre aspas, né? Porque ele não é bonzinho. Aí ele estava com essa intenção de fazer um agrado, sei lá, né? um combinado. Só que acontece que ele mudou de ideia. Então ele saiu daqui, ele viu que a casa que está aqui vai ser um problema, e ele então deixou isso aqui para minha mãe e está reivindicando esse daqui. E é bem óbvio. Por que ele está reivindicando isso? Porque aqui nós temos um detalhe, deixa eu apagar isso aqui para ficar fácil de ficar menos poluído. Pronto. Aqui nós temos um detalhe interessante. Ele não vai ter problema com a casa, porque isso aqui é um problema, né? Não tem habite, é casa do caseiro, não tem fundação, não tem projeto, não tem nada. Então ele vai ter que derrubar essa casa e fazer um novo projeto para fazer uma nova casa. Que ele vai ter duas despesas aqui, uma para derrubar e outra para fazer. Ou então ele vai ter a dor de cabeça de regularizar isso aqui, que vai ser difícil. E o que é que acontece? Aí, então ele entrega essa bomba para minha mãe, ela que se lasque, e reivindica esse terreno aqui, essa fração que está o quê? Está limpinha, não tem nada. Para ele é muito mais fácil, é muito melhor. Então ele tira ela aqui da jogada. Tira ela dessa fração. Tirando ela da fração, ele fica com o quê? Ele fica com essa e com essas duas. Tá ótimo para ele. Tá super confortável. Por quê? Porque ele vendendo essa casa aqui, ele vai vender, na verdade, duas frações, com uma casa já com habites e uma casa já estruturada, né? E pode vender até as frações laterais, fazendo com que valorize muito mais o terreno e a venda dele aumente. Fique muito mais cara. A intenção dele é ferrar minha mãe de todo jeito. E aí minha mãe, com essa casa aqui, ela se ferra, porque ela vai ter que regularizar a casa ou derrubar e fazer outra. Ela vai ter duas despesas, ela vai ter duas dores de cabeça, né? Então, para ele, é muito mais confortável esse cenário do que o anterior. Então, o anterior era o quê? Era ele ficar aqui. Ele bateu nessa tecla aqui até ele, lá no apartamento dele, com os pensamentos que ele só fica parado lá para pensar como é que ele faz para poder arrebentar minha mãe. Então, antes ele estava aqui, né? Ele estava insistindo que minha mãe tinha que sair daqui, que vai ser bom para ela, que ela não sei o que, tarará, aquela conversa para boi dormir. E a minha mãe então estava aqui. Até então estava tudo certo. Era essa configuração aqui. Minha mãe ia ficar no B, ia ficar no A, ia ficar no F e no G. Essa era a configuração inicial. Não sei com quem ele andou conversando, que ele abriu a cabeça para ferrar tudo, né? Para poder prejudicar minha mãe. Aí então ele tirou da minha mãe uma fração que ele tinha dado. Porque ele tem lá uma conta no Banespa que ele está lá para poder ganhar, né, a ação, que é uma ação milionária. Então acho que por conta disso e de outras coisas ele estava cedendo. Mas agora acho que ele não está muito mais preocupado com isso não. Talvez o processo lá nem vai sair nessa vida. Então ele saindo daqui e reivindicando aqui, ele vai deixar minha mãe em apuros. Deixando minha mãe em apuros é o que ele quer. É o interesse dele. Né? Minha mãe vai ficar com essa casa, problema, vai ficar com esse lote reduzido e com outro lote reduzido. E ela não vai poder fazer nada. Por quê? Porque ele vai ter essa mansão todinha aqui para poder, se for um condomínio, para poder, né, bater na tecla de que é a rua aqui na frente. Né? E além dessas duas outras aqui. É um problema para minha mãe. O ideal, o que é?
o ideal é fazer com que essa casa aqui fique sendo doada aos filhos, com uma faixa de Gaza, né? Então ela fica sendo para os filhos, para nós podermos arrendar ou vender, né? Então tá aqui filhos. É mais filhas, né? Porque só tem mulher, eu sou sozinho, de homem, então, para os filhos. E aí, qual que é a jogada aqui? Tirar dele essa daqui, a B, porque a B é confortável para ele e é prejudicial à minha mãe. Então a minha mãe ficaria com essa B aqui, fica com a B, porque se ela vender a A, ela pode vender a B, muito mais fácil. Ele fica com a C, ele fica com a F. Entendeu? Aqui, ó, ele fica com essa daqui, ó. Já que ele quer uma fração, então ele fica com essa. Minha mãe, então, ela fica nas beiradas. Olha só. Certo? E aí o que acontece? Ela, já que ele quer fazer o meio a meio certinho, então ele fica com a casa aqui, ó. Com essa casa. Aqui, ó. Ele fica com essa casa aqui. Aí fica bom, porque olha só. Vai ficar uma, 2, 3 frações para minha mãe. 1, 2, 3 frações para o meu pai. E essa do meio aqui, nós filhos ficamos com ela para poder fazer um arrendamento, uma venda, qualquer coisa. Então, essa seria a configuração mais correta, que aí tira ele da zona de conforto. Ele fica com essas duas, um lote reduzido e um lote comprido, mas com a casa aqui, que ele tanto quer, que ele queria tanto vir para cá, com essa casa aqui, e fica do outro lado com outro lote para poder negociar. Fica do lado da minha mãe, que vai ficar com as duas frações aqui, ó, uma colada na outra. Então ela fica com a fração A, com a fração B e a fração G. Por que a G? Porque a G, ela está de frente para a igreja. Se ela vier morar aqui, fazer uma casa aqui, ela pode ir para a missa, para a igreja, como ela gosta. Se não, se ela quiser vender, ela pode vender para alguém que vai explorar o estacionamento da igreja. Então aqui é muito, muito importante para ela. Aqui é importante porque é esquina. E junto com a esquina pode vir essa daqui, a letra B, que ela complementa a letra A. Essa é a configuração que eu sugeriria para minha mãe, né? Ela ficar com a letra A, B e G. E meu pai ficar com a C, E, F. E passar essa casa para os filhos. Acontece que tem um senhor aí querendo comprar a casa. Ele se interessou. Então ele pode vir comprar a casa. Se ele comprar a casa antes da partilha, né, antes de assinar o contrato de divórcio, então o que acontece? Ele então paga a casa, ele compra a casa, e a casa ela é dividida ao meio, sendo que uma parte vai para minha mãe e a outra parte vai para ele, que é muito melhor do que deixar com os filhos, porque já resolve logo, né? Então, vende a casa com essas duas frações embutidas e tira metade para minha mãe e metade para meu pai. Pronto, resolveu isso aqui. Minha mãe tem capital para poder pagar o IPTU dessas duas frações e dessa terceira aqui, ó. Com calma. Ela tem dinheiro para poder ir embora, para poder se mudar, porque ela não vai morar aqui mais, porque é dele. Ela pode comprar uma casa com a metade da venda dessa mansão. E meu pai também pode comprar a casa dele, onde ele quiser, feliz da vida, sem se preocupar de vender rápido outras frações. E pronto, e aí ele pode vender devagarinho essas outras duas aqui com mais calma. Essa configuração aqui é a configuração mais ideal, mais inteligente. Agora, meu pai pode fazer o quê? Ele pode estar segurando vender essa casa, porque ele sabe que ele pode vender rápido, porque quem comprar essa casa não vai ficar com a casa, vai derrubar, é óbvio. Se eu comprasse essa casa, eu derrubaria. Por quê? Porque quando eu derrubar, eu tenho duas frações para mim, para eu fazer duas casas do jeito que eu quiser, né? Então, ele está esperando o quê? Ele está enrolando para não vender isso aqui. Ele quer assinar a partilha primeiro, para depois que assinar a partilha, ele poder vender. Se ele vender isso aqui, minha mãe se ferra, porque ela não tem mais direito sobre esse negócio.
Então a ideia é aquela que eu falei. Tentar vender essa casa primeiro, antes da partilha, porque divide o dinheiro para os dois ficam felizes, param de ficar brigando e cada um assume sua fração do jeito que bem entender. É isso.